Seção 3ª. Das leis. Artigo 64. A apresentação de projeto de lei poderá dar-se por iniciativa dos vereadores, do prefeito municipal, ou por iniciativa popular, através de abaixo-assinado com a assinatura de, pelo menos, 1% dos eleitores do município. Parágrafo 1º. A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se, para seu recebimento, a identificação dos assinantes, mediante indicação do número do respectivo título eleitoral. Parágrafo 2º. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá a normas relativas ao processo legislativo estabelecido nesta lei. Parágrafo 3º. Na discussão dos projetos de iniciativa popular, ficará garantida sua defesa em plenário por um dos 5 primeiros signatários, notificados, no mínimo, 48 horas antes da defesa. Parágrafo 4º. Os projetos de iniciativa popular serão discutidos e votados no prazo máximo de 90 dias. Artigo 65. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre: inciso 1º, criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica. Inciso 2º, fixação ou aumento de remuneração dos servidores. Inciso 3º, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. Inciso 4º, organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e recursos humanos da administração. Inciso 5º, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Artigo 66. É da competência exclusiva da Câmara Municipal a iniciativa dos projetos de resolução que disponham sobre: inciso 1º, criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos dos seus serviços. Inciso 3º, organização e funcionamento dos seus serviços. Artigo 67. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa privativa do prefeito municipal, ressalvado o processo legislativo orçamentário, e nos demais casos, em que houver anuência da maioria absoluta dos vereadores, apontando os recursos a serem remanejados. Inciso 2º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Artigo 68. Qualquer projeto de lei que implique na criação, ou no aumento de despesa pública somente, poderá ser sancionado quando dele constar a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos devidos encargos, excluindo-se os projetos referentes a créditos extraordinários. Artigo 69. São leis complementares as concernentes a essas seguintes matérias. Inciso 1º. Código Tributário do Município. Inciso 2º. Código de Obras ou Edificações. Inciso 3º. Estatuto dos Servidores Municipais. Inciso 4º. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Inciso 5º. Zoneamento urbano e direitos suplementares de uso e ocupação do solo. Inciso 6º. Concessão de serviço público. Inciso 7º. Concessão de direito real de uso. Inciso 8º. Aquisição de bens imóveis por doação com encargos. Inciso 9º. Autorização para obtenção de empréstimo de particular. Parágrafo 1º. As leis complementares exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Artigo 70.
As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara Municipal, ou da Comissão Permanente de Mérito quando dispensada, na forma do regimento, a competência do plenário. Parágrafo único. Os projetos de leis ordinárias serão apreciados pelo plenário sempre que: inciso 1º. Houver solicitação de um líder partidário. Inciso 2º. Houver solicitação de 1/5 dos membros da Câmara. Inciso 3º. Forem rejeitados por qualquer das comissões a que forem submetidos. Artigo 71. Depende do voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Inciso 1º. Aprovação de emenda à lei orgânica. Inciso 2º. Rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Inciso 3º. Admissibilidade de acusação contra o prefeito e cassação de seu mandato. Inciso 4º. Decretação da perda do mandato de vereador. Inciso 5º. Destituição de membro da mesa. Inciso 6º. Alienação de bens imóveis. Inciso 7º. Concessão de homenagem. Artigo 72. A discussão e a votação da matéria constante da ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Artigo 73. Serão arquivadas, no início da legislatura, as proposituras de vereadores não reeleitos, e as de autoria daqueles que, por qualquer motivo, não mais detenham mandato de vereador. Artigo 74. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 45 dias. Parágrafo 1º. Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado neste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, com exceção do disposto no parágrafo 4º do artigo 78 e artigo 1º das disposições transitórias. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se também aos projetos de autoria de vereadores subscritos por 1/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. O prazo referido neste artigo não corre nos períodos de recesso da Câmara Municipal e não se aplica aos projetos de codificação. Artigo 75. Nenhum projeto de lei de iniciativa do Executivo, Legislativo ou Popular poderá ser aprovado ou rejeitado por decurso de prazo. Artigo 76. Nos 180 dias, que antecedem ao término do mandato do prefeito e dos vereadores, é vedada a apreciação de projetos de lei que importem em: inciso 1º. Alienação gratuita de bens municipais. Inciso 2º. Concessão de anistia, remissão ou isenção que envolva matéria tributária. Inciso 3º. Perda do controle acionário ou privatização de entidade, que venha sendo gerida pelo poder público, direta ou indiretamente. Inciso 4º. Alteração do regime jurídico dos funcionários municipais. Artigo 77. O projeto de lei aprovado será, no prazo de 10 dias, enviado ao prefeito que, concordando, o sancionará e o promulgará. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito importará em sanção, passando ao presidente da Câmara Municipal o dever de promulgação. Artigo 78. Se o prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou ao contrário ao interesse público, veta-lo a assento agudo total, ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara Municipal os motivos do veto. Parágrafo 1º.
O veto deverá ser sempre justificado e, quando parcial, abrangerá o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou alínea. Parágrafo 2º. As razões aduzidas no veto serão apreciadas no prazo de 30 dias, contados do seu recebimento, em uma única discussão. Parágrafo 3º. O veto do prefeito será rejeitado por votação contrária da maioria dos vereadores. Parágrafo 4º. Esgotado, sem deliberação, o prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o artigo 1º das disposições transitórias. Parágrafo 5º. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito, em 48 horas, para promulgação. Parágrafo 6º. Se o prefeito não promulgar a lei em 48 horas, nos casos de sanção tácita ou rejeição de veto, o presidente da Câmara Municipal a promulgará e, se este não o fizer, caberá ao vice-presidente, em igual prazo, fazê-lo. Parágrafo 7º. Nos casos de veto parcial, as disposições aprovadas pela Câmara Municipal serão promulgadas pelo seu presidente, com o mesmo número de lei original, observado o prazo estipulado no parágrafo 6º. Parágrafo 8º. O prazo previsto no parágrafo 2º não corre nos períodos de recesso da Câmara Municipal. Parágrafo 9º. A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara Municipal. Parágrafo L0 ordinal masculino. Na apreciação do veto, a Câmara Municipal não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado. Artigo 79. A propositura, de autoria de membro da Câmara Municipal, rejeitada, somente poderá ser reapresentada, na mesma sessão legislativa, com a assinatura da maioria absoluta dos seus membros. Seção 4ª. Dos decretos legislativos e das resoluções. Artigo 80. O projeto de decreto legislativo é a proposição destinada a regular matéria de competência exclusiva da Câmara Municipal, que produza efeitos externos, não dependendo de sanção do prefeito. Artigo 81. O projeto de resolução é a proposição destinada a regular matéria político-administrativa da Câmara Municipal, de sua competência exclusiva, e não depende da sanção do prefeito.